É um livro muito conhecido de todos, que é a Carta aos Yehudi, conhecido como Hebreus. Nós vamos estudar sobre capítulo 1 e capítulo 2 nessa manhã dos Shabos. Importante que a gente venha entender o significado daquilo que Rol, Mehoshechai e Yahushua fez por todos nós. Bom, capítulo 1, verso 1 da carta aos Yehudi, conhecido como Hebreus, diz exatamente o que eu passo a ler. Havendo Yahu antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos Navim profetas, a nós falou-nos nesses últimos e a mim, pelo Rabó, pelo seu filho, ao qual constituiu por herdeiro de todas as coisas, por meio do qual fez também os mundos. 3. O qual, sendo o resplendor da sua Shekinah, presença Radá, e a expressa imagem da sua subsistência, e sustentando todas as coisas pela palavra da sua potência, do seu Zulial, havendo feito por si mesmo a purgação, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os Molahim, anjos, quanto herdou mais excelente, Shua, nome, do que eles. Porque a qual dos Molahim, anjos, disse jamais, tu és o meu Rabó, meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os Molahim, anjos de Alru, o adorem. E quanto aos Molahins, diz, fazendo os seus Molahins, Ruhaot, espíritos, e seus serventes, labaredas de fogo. Mas ao Rabó, ao filho, diz, ó Rim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro do teu reino é cetro de retidão. Amaste a Tizaldaquial e odiaste a transgressão da Torá, da lei. Por isso, Yahu, o teu te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, ó Dimoru, soberano, no princípio, fundaste a Éretes, a terra, e o Shualmaial, são obra de tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permanecerás. Todos eles como roupa se envelhecerão, e como manto os enrolarás e serás mudado. Porém tu és o mesmo, e os teus anos não cessarão. E quanto aos Molahim, aos anjos, disse jamais, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles Ruhaot, espíritos administradores, enviados a servir por Ravi, daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna? Primeiro capítulo vai do verso 1 até o versículo 14. Vamos examinar aquilo que foi lido. Alguns textos traz anteriormente ao Rurim, havia falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais, aos patriarcas, e também pelos Navim, pelos profetas. Essa carta aos Yehudi, ela é muito importante a gente entender, porque a carta está sendo dirigida a um povo que realmente conhece o que está sendo falado. Os Yehudi nunca esqueceram a sua origem, de onde eles vieram,
quem falou com eles, como nós vimos, falando sobre a manifestação de Elohim no Monte Sinai. Então, por isso que essa carta está escrita, direcionada aos Yehudi, aos hebreus. Então, quando o escritor dirige a sua orientação ao povo de Alvo, aos Yehudi, então ele sabe que eles entendem. É um povo que conhece na íntegra, uma nação que nasceu no conhecimento da Torá, no conhecimento da vontade de Al-Hu, no conhecimento de tudo que Al-Hu espera do homem, desde Abraham. Eu, quando falo nasceu, porque nasceu em Abraham. O próprio Al-Hu fala, Abraham guardou os meus mitivot, os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos e as minhas regras, as minhas orientações. Então, nasceu com um homem que se submeteu a Yahweh, à obediência, e ele passou para os seus filhos. A própria Escaltável diz que Yahweh falou, eu sei que Abraão, depois da sua morte, ensinará os seus filhos a temerem a Yahweh e guardar a sua Torá, a sua lei. A Torá não é só instrução, ela é um livro composto de todos os livros das Caltav, das Escrituras, desde os 5 livros que Nehushua recebeu, aí veio os escritos, depois veio os livros considerados dos profetas maiores, profetas menores, e aí compõe toda a Torá. Veio a Bessorá, o Novo Testamento, e esse Novo Testamento é incorporado também à Torá. O Novo Testamento, a Brit Hadasha, a nova aliança, ou a renovação da aliança, ela é uma explicação de toda a Torá. E muitas vezes eu tenho dito aos Ahim, quando nós estudamos, o chamado Novo Testamento, que é a Bessorá, as boas novas, nem sempre traz todos os mandamentos, uma reprodução na íntegra, porque está tratando de explanação, está tratando de resolver dificuldades nas congregações. Então, Shaul e os outros apóstolos, Shilhim, eles procuraram dar discernimento ao Rolial, aos crentes em Yahushua, sobre determinados pontos que ali estavam borbulhando contra a vontade de Al-Ruhim. Então, por isso que não precisava fazer toda uma Torá, porque ela já está escrita. Aminal? Então, aqui, voltando à questão, ele começa exatamente no primeiro capítulo, do verso primeiro, dizendo, havendo Yahu antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas. Então, veja bem, que Yahu falou com o seu povo, com os patriarcas, várias vezes, muitas vezes, de várias maneiras, de maneiras diferentes. Depois, pelos Navim, pelos profetas. E a nós, no nosso tempo, no tempo do princípio das boas novas, em Yahushua, ele dizia a nós, falou-nos nesses últimos e a mim. Desde quando Yahushua veio, nós entramos nos últimos e a mim, pelo seu Rabó, pelo seu filho, que é Yahushua HaMashiach, ao qual constituiu por herdeiro de todas as coisas. Vamos conhecer Yahushua. Nós sabemos quais são todas essas coisas que Yahu deu a Yahushua. Será que nós sabemos? Não. Nós conhecemos unicamente o universo que nossos olhos contemplam, conhecemos o universo em que nós moramos, a Eretz, a terra, com o mar e as suas montanhas, e olhamos para os luminares. Tudo isso
e muito mais daquilo que nós não vemos, pertence agora a Yahushua. Yahu constituiu o seu Rabó, o seu filho, herdeiro de todas as coisas, por meio do qual fez também os mundos, não é no singular, fez os mundos. O grego ionais, a ionais significa mundos, universos, porque não só foi feito o mundo que nós habitamos. É impossível, numa imensidão do universo que nós estamos, somos considerados um grãozinho de areia. É assim, já mostramos a Rio que a ciência tem trazido dessa contemplação através dos aparelhos, e o nosso universo tem o tamanho de uma cabeça de um alfinete. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Se nós não conhecermos quem somos nós, nunca vamos conhecer quem é Holmer, Shehai ou Rushua, que está acima de todas as coisas, que herdou um universo de coisas criadas, tanto por Yal-Rabi, como pelo próprio Yahushua Holmer Shehai. E aqui ele diz, ele herdou todas as coisas, e o Rabó, pelo qual também Yahu fez os mundos, o universo, o qual o Rabó, o Filho, sendo o resplendor de sua Shekinah, da sua presença, que eles traduziram para doxa em grego, que quer dizer glória. É a presença de algo, a Shekinah de algo. Ele é o resplendor, a presença de Alru e a expressa imagem, a imagem mais perfeita. Só em ser expressa significa algo extremo, algo que alcança o maior grau. Então, ele é a expressa imagem de Alru, o seu Yal-Rabi, o seu pai. Da sua substância, em grego substância quer dizer hipotasis, que quer dizer essência, substância. Homer Shihai é a substância, a essência de U. Por isso que Yahushua é o rim, porque ele é a essência de U, o Criador eterno, o seu Yal-Rabi, o seu pai. Bom, sendo o que ele é, ele sustenta todas as coisas pela Dabá, pela palavra de sua dínamos, de sua potência, do seu poder usual. E agora? Não está dizendo que ele sustenta todo o universo com as suas mãos, segurando. Não. Ele sustenta pela força poderosa da sua Dabá, da sua palavra. Ele ordenou, fique aí, e ficaram, e estão. Ele disse, você gire, e eles estão girando. Isso é sustentar, manter todo o universo na engrenagem que ele deixou pela força poderosa, pelo usual da sua Dabá. Ele disse e eles ficaram. Da mesma forma, ele disse e tudo se fez. E assá, ele fez, ele criou pelo usual, pela força poderosa da sua palavra. Se ele criou pelo poder da sua palavra,
Como esses elementos não vão obedecer agora à palavra dele? Se surgiu, foram criados pelo usual, pela força poderosa da Dabá, da palavra de Yahushua Rol Mehoshihai. Já que foram criados e aí estão, eles agora estão sendo mantidos nos seus lugares, fazendo as suas funções, pelo mesmo Zulial, pela mesma força poderosa da Dabá, da palavra de Yahushua Rol Mehoshihai. Esse é Yahushua. Esse é o Filho do Criador de todas as coisas. Este é o herdeiro de tudo que existe na plenitude de todo o universo. Inclusive nós, toda a humanidade pertence a ele. Sabe por que pertence? Porque ele vem julgar todos nós. Ninguém vai poder fugir, dizer, não, eu não te conheço. Ninguém terá desculpa por não ter conhecido Yahurim. Por quê? Porque foi ele que criou. Se a pessoa não conhece, é problema dela. Mas ele que o criou, que nos criou, ele sabe que pertencemos a ele, porque foi ele que nos fez conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, quando ele virá exatamente para questionar a nossa existência e saber o que é que nós fizemos. Todos hão de comparecer perante o tribunal de Rol, Mehushihai e Yahushua. Todos hão de comparecer, tanto os mortos quanto os vivos. E cada um receberá a sua recompensa conforme as suas obras, unicamente o que você fizer. Só isso. Porque você não vai fazer mais nada do que isso. Você só vai fazer as suas coisas que estão intrínsecas na sua vontade, no seu desejo. São coisas que não têm grande qualificação no universo. São obras pequenas. Mas mesmo essas obras, nós vamos prestar conta a ele. O Rabod, ao Ru, aquele que mantém todo o universo com o Zulial, com a força poderosa da sua palavra. Vamos pensar nisso. Já pensou se as concavins não tivessem uma força segurando elas onde estão? Ia cair, ia destruir tudo. Ia saindo, destruindo uma após outra. E todos estão coordenadas, cada um girando no seu círculo. É esse Rol Mehushihai que chegou até nós, que quer que nós o sirvamos verdadeiramente,